Abre sua Bíblia comigo, por favor, na Epístola do Apóstolo Tiago, capítulo de número 4. Epístola do Apóstolo Tiago, capítulo de número 4. Diz aí para o irmão que está do seu lado: que bom que você veio. Isso. Versículo de número 8. Quantos encontraram podem dizer amém? Quantos encontraram e podem dizer amém? Saiu um amém fraco. Diz assim: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os vossos corações. Quantos dizem amém? Coloque a mão no peito, por gentileza, e diga comigo: Senhor Jesus, fala com a gente. Amém. Podem sentar, amados, em nome do Senhor. Meus irmãos, hoje nós temos a celebração da ceia do Senhor, a segunda do mês. Desde o mês de novembro, no meu coração nasceu o desejo de termos uma segunda celebração da ceia do Senhor todos os meses. Eu estive em viagem esse final de semana, porque tinha um compromisso no distrito do Algarve, em Portugal, numa cidade chamada Quarteira. Deus fez coisas extraordinárias, foi lindo demais, e por alguma razão eu fui acometido de uma crise renal, cólica renal. Desde a quinta-feira passei todo o final de semana com ela me castigando muito. Cheguei de viagem já na noite passada, por volta das 23 horas, ainda com muita cólica. Graças a Deus, hoje amanheci sem ela. E ela não voltou, não senti mais nada, graças a Deus. Eu estou dizendo que até parece uma perturbação maligna, sabe? Alguma coisa que Deus muitas vezes tem a realizar e você passa por uma bigorna para cumprir um propósito. Depois a gente averigua, mas estou bem, graças a Deus, apenas o cansaço que é natural. O meu desejo nesta noite é falar com os irmãos sobre como achegar-se a Deus em tempos de crise. Como achegar-se a Deus em tempos de crise. Tiago escreve sobre este cenário, e é isto que eu quero compartilhar com os irmãos. Na semana que vem, se o Senhor nos permitir, eu quero iniciar aqui uma série de mensagens sobre avivamento. Eu disse aos irmãos que outro dia eu estava pregando numa igreja e percebi que quando eu falei sobre ser batizado com o Espírito Santo, claramente as pessoas não sabiam do que eu estava falando. E aquilo me constrangeu. E quando eu fui analisar, percebi que as igrejas já não falam, as igrejas aspas, muitos pregadores já não falam sobre doutrinas fundamentais da nossa fé. Nós estamos tão atraídos pelo vai dar certo, nós estamos tão atraídos pela promoção terrena,
que estamos ignorando o que é essencial para a igreja, que é o poder do Espírito Santo operando em nós. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Hoje eu quero falar sobre como achegar-se a Deus em tempos de crise, mesmo porque todo mundo sabe o que é crise. Se não numa área, em outra. Todos têm as suas crises pessoais, familiares, e muitas vezes o que a gente precisa é de um direcionamento, porque quando a crise vem, de alguma forma a visão fica embaçada, fica cinzenta, e naturalmente nós que fomos vitimados pela teologia de Elifas, falei sobre ele aqui terça-feira passada. Sempre que nós temos uma crise, a primeira pergunta que nós fazemos a Deus é: onde eu errei? Como se todas as crises fossem resultado de um pecado cometido, de uma insatisfação de Deus conosco. E eu quero apresentar a você que crise é o hiato entre o sonho e a realização. Você sonhou, mas a realização não condiz com o sonho que você estabeleceu. Você sonhou e esqueceu de planejar com alguém que resolveu se tornar o obstáculo para a sua realização. Crise é o desencontro entre o almejado e o alcançado. Crise é o desencontro entre o almejado e o alcançado. Desejei uma laranja, me encontrei com uma abelha e ela me ferroou. É uma crise. A crise é a projeção distante da realidade. Você construiu o projeto, mentalizou, mas a realidade não coincide com aquilo que foi mentalizado. É um momento angustiante, é um momento aflitivo, que pode atingir apenas uma pessoa ou um grupo de pessoas. A crise pode ser rápida, curta ou prolongada. E quando ela é prolongada, as pessoas nos acusam de falta de fé, falta de paciência, ou até mesmo de Deus estar pesando a mão. Fomos nós quem cometemos os erros que ocasionaram a crise. Há uma série de especialistas em crise que são especializados em aumentar a nossa crise, porque nós já estamos no meio de um vendaval e tem gente que gosta de soprar mais vento, que é para tornar mais forte, mais agressivo. Quem já teve alguma crise na vida? Levanta a mão. Pergunta redundante, mas vai, levanta. Quem nunca teve uma crise? Levanta a mão. Ok. Tem alguém ali, ó. Criança levantou a mão, ele está dizendo: todas as minhas crises meu pai e minha mãe resolvem. Não tem nada a ver com isso, né? Eles que se virem. Crise é a frustração da expectativa não alcançada. Crise é a perda do controle de uma determinada situação. Você pensava que estava tudo sob seu domínio e de repente as coisas se desnorteiam. O mundo desaba. Jó capítulo 1, versículo 1 e 2 apresenta para nós um Jó
com a vida tão perfeita que Deus diz que ele tem uma vida integral, reta, íntegra e temente. Dos versículos 3 ao versículo 11 aproximadamente, nós encontramos Satanás gerenciando circunstâncias para desencadear uma crise na vida de Jó. E de repente, do versículo 13 e 14 a seguir, a vida de Jó desaba. Tudo vai mal. Uma crise irrompe quando não se está sendo esperada, até porque se fosse esperada não seria uma crise, estaria dentro do planejamento. Ela vem de onde você menos imagina que ela poderá vir. O vocábulo crise do latim é crisis, e fala de mudança repentina do ambiente, ruptura da estrutura, mudança súbita. Boa parte de nós tem muita dificuldade de manter o fervor, a paixão espiritual, quando está em crise. Muitos abandonam a igreja, abdicam da fé, alguns abandonam a família, alguns se abandonam. Há quem opte por desafiar Deus, como se Deus estivesse à mercê da crise, como se Deus estivesse na circunstância da crise, se blasfema, se murmura. E é interessante observar que os homens de Deus da Bíblia tiveram as suas crises. Por exemplo, Eliseu teve uma crise de saúde e morreu. A Bíblia diz no segundo livro dos Reis, capítulo 13, que Eliseu esteve doente da enfermidade a que veio falecer, veio a morrer. Esses dias um desavisado numa live disse assim: esses pastores não têm fé, eles falam de cura, isso querendo me desestabilizar, né? Mas não consegue nem se livrar do óculos que usa. Se Deus curasse de verdade, ele não precisava usar óculos. Aí eu disse: vai caçar o que fazer, você não tem, vem para cá para minha sala me pirraçar. Vai à casa, se estiver limpa, suja, que é para varrer de novo. Eliseu teve uma crise de enfermidade. Israel, a nação de Deus, teve uma crise de fome. Se você analisar, e eu estava lendo sobre isto hoje, Jeremias teve uma crise existencial e espiritual tão violenta, que ele diz assim: o Senhor me enganou, e eu deixei o Senhor me enganar. Isso está lá no capítulo de número 20, versículo 7 de Jeremias, até o versículo 13. O Senhor mandou eu profetizar, a profecia não se cumpriu ainda, e o povo está dizendo que eu falei da minha própria boca. Profetas falsos se levantaram falando mensagens diferentes da que eu preguei, e o povo está crendo nos profetas falsos e me desprezando. Elias estava chateado, Jeremias, uma crise existencial e espiritual. Elias teve uma crise psíquico-emocional. Quero morrer, eu não sou melhor do que aqueles que já morreram. Estou falando para você de homens de Deus que são heróis da fé, que são referência para nós.
No texto que nós lemos da epístola de Tiago, Tiago está escrevendo sobre o perigo da amizade com o mundo. E ele declara que esta amizade com o mundo se constitui inimizade contra Deus. A epístola de Tiago é chamada pelos estudiosos de uma epístola universal. É daquelas que foi escrita para todas as igrejas do seu tempo e consequentemente para as igrejas que haveria de recebê-la. É uma diatribe, é uma tese, é uma dissertação. Tiago está defendendo um princípio, um valor, uma ideia, um conceito. E o cuidado de Tiago é que a igreja não se torne amiga do mundo, para que com isso não perca a relação com Deus. Ele relembra que a fé requer atitudes de submissão e de obediência. E é dentro desta perspectiva que Tiago diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago está defendendo o princípio da ação e reação. Se você quer ter comunhão com Deus, se achegue a Ele, e Ele vai se achegar a você. Eu já disse aos irmãos aqui que Deus muito mais age em resposta às nossas ações do que propriamente de maneira involuntária. Deus mais reage às nossas ações do que propriamente age por sua soberania. Por exemplo, clama a mim, ação, e responder-te-ei, reação. Eu amo, ação. Os que me amam, reação. E os que de madrugada me buscam, me acharão, ação e reação. Pedi, ação, e dá-se-vos-á, reação. Batei, ação, e abri-se-vos-á, reação. Buscai, ação, e encontrareis, reação. Chegai-vos, pois, a Deus, ação, e Ele se chegará a vós, reação. Eu li essa semana de um irmão cabeleireiro, barbeiro, que estava fazendo a barba de um ateu, e o ateu disse para aquele barbeiro: Deus não existe. E o barbeiro perguntou para o ateu: mas como Deus não existe? E o ateu disse: se Deus existisse, não haveria tantos males no mundo, tanta coisa ruim na terra. E quando ele estava terminando de fazer a barba do ateu, foi chegando a ele um rapaz com a cabeleira bem grande e a barba bem espessa por fazer, largada. E na hora que o ateu foi pagar o serviço, o barbeiro disse: eu não vou receber porque eu não fiz a sua barba. E o ateu disse: como não fez a minha barba? Você está doido? Minha barba está feita. Não, não fiz porque barbeiros não existem. Como não existe? Ele disse: se barbeiro existisse, esse rapaz estaria com a barba feita e com o cabelo penteado. Por que ele não está? E o ateu disse: porque ele não procurou um cabeleireiro, ele não procurou um barbeiro. O irmão disse: exatamente assim com relação a Deus. Se as pessoas estão com as suas vidas destruídas, não culpe Deus, culpe aqueles que não o buscam. Se você não busca o Senhor, se você não se aproxima dEle, você vai continuar vivendo uma vida meramente religiosa, mas sem a profundidade da experiência que Ele deseja revelar e manifestar na sua vida. Você me entendeu? Diga amém. Mas pastor, se eu estou em crise, o que eu devo fazer para sentir a presença de Deus? Para manter a minha comunhão com Deus? Quais são os mecanismos que eu devo desenvolver? Vamos entender apenas 4 ou 5, porque eu quero celebrar a ceia com vocês. Como eu posso me aproximar de Deus
nos meus momentos de crise, primeiro, pelo poder do serviço. Diga comigo, pelo poder do serviço. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ele: servir dá poder. As pessoas pensam que poder nós temos quando somos servidos. Jesus nos ensina que no reino de Deus o maior será menor. Quando nós entramos em crise, nós abrimos mão dos cargos, renuncia ao cargo, abandona o ministério, não vou pregar mais, não quero mais servir a Deus, estou com vergonha de ir para a igreja, porque nós estamos em crise. A sensação que temos quando a crise bate e nos abate é que todo mundo está sabendo do nosso problema e está olhando para nós de maneira atravessada. É um constrangimento terrível. Mas na crise, quando você decide servir a Deus e produzir no reino de Deus, Ele aumenta a graça sobre a tua vida e a capacidade sobre você. Eu e você temos que entender que a posição mais honrosa que nós iremos ocupar no reino de Deus é a posição de servos. Não é por acaso que quase todas as vezes que Paulo se apresenta nas suas cartas, ele começa dizendo: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Tiago, no capítulo 1, versículo 1, se apresenta e diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Todos eles se apaixonavam pela ideia de servir, pelo conceito de serviço. Jó, no capítulo de número 2, versículo de número 3, Satanás reconhece que Jó é servo de Deus. Porventura Jó serve ao Senhor debalde? O Senhor vai e diz: tu vistes que sem causa levantastes a tua mão contra o meu servo Jó. No Evangelho segundo João, capítulo de número 13, versículo de número 1 a seguir, Jesus está na casa para um jantar, uma refeição, e era normal que o anfitrião de um evento, de uma cerimônia, tivesse um servo para lavar os pés dos convidados. Quando Jesus chega, ele pega a bacia, cinge a cintura, e agora Jesus agacha e começa a lavar os pés dos apóstolos. Quando Jesus chegou perto de Pedro, Pedro disse assim: o Senhor não vai me lavar os pés de jeito nenhum. Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Pedro então disse: se é assim, o Senhor pode dar banho. Jesus então diz: não, Pedro, basta os pés. Vocês me chamam de Senhor, e na verdade eu sou, e como Senhor vos lavei os pés, e vos lavei os pés para vos dar exemplo de que vocês devem servir aos vossos irmãos. Presta atenção, porque tem um beliscão para a nossa costela. O que Jesus está ensinando é que você não consegue servir a Deus se não servir ao próximo. Se nós não aprendermos o princípio do servir ao próximo,
o nosso serviço a Deus será mera falácia, conversa. Segue o mesmo princípio que João escreve sobre o amor. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, mente. Porque como posso amar a Deus a quem não vejo, e odiar ao irmão a quem vejo? Ou seja, eu me escondo atrás do meu serviço a Deus e me nego a servir ao próximo, e acho que sou mais espiritual do que todo mundo, porque afinal de contas eu estou servindo a Deus. O princípio aqui, entretanto, é: na medida que você serve, Deus te dá capacidade para atravessar a tua crise. Elias chega na casa de uma viúva pobre em Zarepta, e ele chega para ela e diz: me dá um pouco de água. Tem 3 anos e meio que não chove em Israel. Culpa de quem? De Elias. Foi ele quem disse que não iria chover. Se a mulher soubesse que aquele sedento era o responsável pela seca, ela no mínimo tinha passado na cara dele. Mas ele chega e diz: me dá um pouco de água. E ela levanta e vai buscar. Antes que ela traga a água, ele diz assim: me dá um bolo, faz um bolo para mim. A mulher diz assim: ah, meu senhor, eu estou catando os últimos gravetos para fazer o último bolo, para que eu e meu filho comamos e morramos, porque eu só tenho um resto de farinha na panela e um resto de azeite na botija. Fala a verdade, tem 3 anos e meio sem chover, só tem um pouco de azeite na panela e um pouco de azeite na botija. Chega um estranho e manda você fazer o último bolo para ele. Quem faria? Levanta a mão. Isso. É por isso que a Bíblia manda ser como criança. Eu posso até abrir mão do meu bolo, mas do bolo do meu filho? Porque ela diz: para que eu e meu filho comamos e morramos. Mas é incrível que ela vai e faz o bolo e traz para o profeta. E eu fico imaginando o olho do menino, porque as crianças não têm obrigação de ter a fé que os pais têm. Eu fico olhando, imaginando o olho da criança, olhando para o bolo dele, dizendo: lá se foi meu bolo. Enquanto Elias come, ele mesmo olha para ela e diz: vai e faz o bolo para ti e teu filho. Ela diz: não, o senhor não entendeu. Eu usei o resto da farinha e o resto do azeite. Elias diz: mas assim diz o Senhor, que a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não secará, até que venha a chuva sobre a terra. O milagre que você precisa pode estar exatamente na chance que Deus vai te dar de você servir alguém. Tem alguém aí? Diga amém. Tiago capítulo 4 versículo 6. Tiago diz: o Senhor dá maior graça, Ele resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Provoca de leve o irmão do seu lado e diz para ele: aceita ser servo. Primeiro segredo para você sobreviver à crise, pelo poder do serviço. Você está servindo na igreja? Não entregou o cargo? Por quê? Porque eu estou em crise.
eu estou em crise conjugal, eu estou em crise financeira, eu estou em crise existencial, não quero nada com as coisas da igreja, não estou conseguindo cuidar nem de mim. Presta atenção, na medida que você serve, Deus te dá maior graça. Se aproxime, não se distancie, chegue para cá. Segundo, se você quer se aproximar de Deus em tempos de crise, continue dirigindo. Olha para o seu vizinho e diz para ele assim: continue dirigindo. Não entendi, pastor. Uma moça havia acabado de aprender a dirigir, e numa viagem que o pai precisava fazer, ele disse para ela: você vai dirigindo para você treinar. Na estrada, em meio à viagem, começou a chover muito forte. E quando começou a chover muito forte, ela olhou para o pai e disse: aí, eu paro? E o pai disse: não, continue dirigindo. Mas a chuva foi se tornando mais forte, e os carros começaram a parar na beira da estrada. E ela olhou para o pai e disse: papai, está todo mundo parando, eu tenho que parar também. E o pai disse: não, continue dirigindo. De repente parou um caminhão à beira da estrada, e ela disse: até o caminhão parou. E o pai disse: continue dirigindo. Lá na frente um restaurante, e o pai disse: agora vamos parar para almoçar. A chuva, pelo menos naquele lugar, já havia parado. E quando o pai desceu do carro e olhou para ela e disse: olhe para trás. Ela olhou para trás, e atrás ainda havia sinal de muita chuva. E o pai disse para ela: se você tivesse parado, você ainda estaria no meio da tempestade. Quando você continuou dirigindo, você saiu do meio dela, e agora você pode assentar-se à mesa para comer. O que o pai está dizendo para você agora, que está no meio da tempestade, é: continue dirigindo. Dá uma sacudidela no seu vizinho e diz para ele: não pare, não pare, continue dirigindo. Todos os grandes homens de Deus, cujos nomes estão registrados na história sagrada, tiveram crises, caíram e levantaram, choraram, sofreram, quiseram a morte, mas para todos eles a ordem de Deus foi: levanta. Moisés pergunta para Deus: o que é que eu faço? Atrás vem Faraó. Jeová diz: manda o povo marchar. Mas marchar para onde? Fere as águas. A ordem de Deus para a sua vida é: continue dirigindo, não pare, avance. Ainda que você vá devagar, ainda que você não possa ir em alta velocidade, continue. Continue. Aleluia. Terceiro, como me aproximo de Deus em tempo de crise? Pelo poder do perdão. Não existe sobrevivência à crise sem a disposição de perdoar. Ruth Graham, esposa do famoso evangelista Billy Graham, disse uma certa feita que casamento é a união de dois corações dispostos a perdoar. Igreja, eu diria, é o encontro de pessoas dispostas a perdoar. Relacionamentos é a aliança entre pessoas dispostas a perdoar. No Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 25 e 26, o Senhor Jesus diz assim, Mateus 11, 20, Marcos 11, 25 e 26, o Senhor Jesus diz assim: quando estiverdes orando, perdoai
Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe também as vossas ofensas. Olha a notícia dura: mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Não existe condição de sobreviver à crise sem perdão, porque muitas vezes a crise é exatamente a falta do perdão. É a raiz da amargura encravada no solo da alma. Tudo bem, existem alguns mitos sobre perdão, eu queria desfazê-los. Quer um exemplo? Perdoar é esquecer. Não, pelo menos não necessariamente. Quem perdoa não sofre de amnésia. Quem perdoa só decide não fazer daquilo o tema do seu dia a dia. Não faz daquilo o alimento diário. Um outro mito: perdoa uma vez. Cada ofensa dá para ser perdoada uma vez. Aí um dia alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Jesus disse: 70 vezes 7. Não é que você vai se fazer de saco de pancada para alguém continuar te batendo todo dia, mas quantas vezes a mágoa quiser sobressair, você declarará para ela que o perdão já foi selado, que o perdão já foi liberado, que o perdão já foi concedido. Um outro mito sobre o perdão é quando dizem que pessoas que insistem no erro não merecem perdão. Eu preciso te dizer, pessoas que insistem no erro terão as suas consequências, mas o perdão é um ato que você libera, porque Cristo é o teu modelo. Quando você perdoa, Deus aumenta a graça sobre a sua vida, Deus te dá força para atravessar a adversidade. A mágoa não se tornará um fardo a ser carregado, o Senhor te tornará mais leve para transportar aquilo que você precisa levar até o outro lado, para levar a tua cruz. Você vai se manter perto de Deus pelo poder do perdão. Um outro mito sobre perdão é quando alguém diz que perdoar significa ser amigo de quem me ofendeu. Eu posso perdoar e manter uma linha de distância de segurança, porque perdoar é uma coisa, reconstruir a confiança é outra. Não preciso me expor a apanhar de novo, mas não preciso viajar sangrando. O Senhor tem cura para nós. Como vou me aproximar de Deus em tempo de crise? Pelo poder do perdão. Mas eu só perdoo se Ele me pedir desculpa. Presta atenção, tem gente que te magoa e não pede desculpa. Não dependa disso, apenas perdoe. Uma certa feita alguém disse: se eu perdoar, Deus não vai agir com justiça. Isso não confunda o perdão com a vingança. Eu estava orando uma certa feita sobre uma injustiça que sofri, violenta, e eu disse a Deus: o Senhor não vai agir com justiça, o Senhor não vai responder. E o Senhor falou comigo: se eu fizer o que você quer, não será a minha justiça, será a sua vingança. Perdoe. Perdoe independente de que alguém lhe peça perdão. O perdão vai te levar para mais perto de Deus. Terceiro lugar, já caminhando para concluir, como achegar-se a Deus em tempo de crise? Pelo poder da adoração. Eu vou repetir: pelo poder da adoração. Quando a crise chega, a primeira coisa que a gente faz é parar de adorar. Nós substituímos a adoração pela murmuração, pelo questionamento, às vezes pela blasfêmia.
O Senhor prometeu e não cumpriu, o Senhor disse e não fez, então não foi Deus. Salmo de número 100 diz: entrai pelas suas portas com louvor e em seus átrios com hinos de adoração. João capítulo 4, versículo 23 e 24, o Senhor Jesus diz: a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Ei, você pode até não conseguir agradecer na hora da crise, você pode até não conseguir cantar belo na hora da crise, mas preste atenção, a adoração é supracircunstancial. Eu não adoro a Deus pelo que Ele faz ou pelo que Ele me dá, eu adoro a Deus pelo que Ele é. Então continue adorando apesar da dor, continue adorando apesar da dificuldade. A adoração vai abrir portas de acesso a Deus, portas de comunhão com Deus. O cara se revolta com Deus e já coloca uma música daquelas em casa, virou a casaca, porque Deus não fez o que eu queria. Ele resolve de alguma forma fazer raiva a Deus, pirraçar a Deus. Você não está entendendo a natureza divina. Se eu te contar a história de alguns louvores, você vai perceber que talvez você não estivesse disposto a cantá-los na mesma circunstância. Vou dizer um: Jó, como pode ainda adorar? A gente canta direto esse louvor aqui. Sabe quando foi que a compositora fez esse louvor? O carro dela capotou com o marido e os 3 filhos dentro, e o mais novo, recém-nascido, foi projetado pelo para-brisa. Na ambulância, na UTI, o médico disse: as chances são pequenas, o estado do pequeno é grave. E enquanto ia para o hospital, o Senhor trouxe esse louvor para o coração dela, e ela começou a cantar na ambulância, enquanto a criança ia para o atendimento na UTI. Ah, tá, a criança está viva para a glória do nome de Jesus. Mas a pergunta é: você cantaria? Às vezes nós achamos que as belas melodias vieram gratuitamente, é fruto de uma mente inteligente. Mas o compositor do hino sagrado diz que os maiores hinos e poesias foram escritos em tribulação. Quer ver um outro? Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. O compositor desse louvor, quando terminou de cantar, foi executado. Ele estava preso pela polícia comunista de Cuba e não negou a fé, e por não negar a sua fé foi executado. Você conseguiria cantar? Como você está agora? Tem um louvor que a gente canta aqui, que diz assim: te louvarei. Qual é a próxima frase? Mas é sério? Presta atenção na frase, presta atenção na frase. Não, essa não, presta atenção na frase. Te louvarei. Olha a frase, olha a frase. Não importam as circunstâncias. Sério? 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 Com qualquer circunstância você resolve que não vai para a igreja. Com qualquer circunstância você resolve que Deus lhe abandonou. Mas quando você chega aqui que está tudo bem, você diz: te louvarei, não importa as circunstâncias, porque as circunstâncias que estão em nossa mente são a geladeira cheia, o dinheiro na conta, o carro abastecido,
os negócios todos fluindo. E quando as circunstâncias são a geladeira vazia, e a falta de dinheiro, e a enfermidade, e às vezes está doendo, e Deus está olhando para você e dizendo: me adora, porque quanto mais espremido você está sendo, mais essencial é o que eu estou extraindo de você. Você não toma suco sem que a laranja seja esmagada. Você não come omelete sem que o ovo seja batido. Você não se assenta na cadeira sem que o ferro seja fundido para ganhar o formato necessário. Presta atenção, tudo aquilo que se torna útil precisa passar por um processo para se tornar útil. Se Deus está te fazendo passar por um processo, é porque Ele quer te fazer útil para a vida de alguém e para o seu reino. Então para de buscar pregação que massageia a tua alma. Para de se enganar com essas promessas, imbecis. Hoje seu problema acaba. Deus me manda te dizer que hoje é a última noite do problema. Aí você vai para casa com a esperança de chegar em casa e encontrar o marido convertido, crente, parecendo uma manteiga, a mulher cheia de Deus. Aí você chega lá e encontra uma onça, não mudou nada, e às vezes piorou. Mas Deus não disse que hoje era a última noite. Entenda, o processo na vida do crente tem propósito. E o processo só termina quando o propósito é alcançado. Então adora. Meu pai foi pastor de uma cidade. Eu tenho que parar, não quero passar da hora. Deixa o restante para outro dia. Meu pai foi pastor de uma cidade que tinha muitas olarias. E quando eu era menino, minha mãe se via doida, tadinha, porque eu vinha da escola e eu passava na olaria. E o oleiro cavava lá no quintal um bocado de buraco, e ele fazia os montes de terra, de barro, e enchia de água para amolecer o barro. E aí quando eu e os colegas chegavam, ele dizia assim: quem quer brincar de pisar em barro? Eu com a farda caía para dentro. E às vezes a gente se empolgava e deitava no barro. Imagina como eu chegava em casa, eu chegava rebocado. Na verdade o oleiro se utilizava da gente para agilizar o processo de amassar o barro que ele ia ter que fazer sozinho. Fui embora, os anos se passaram. Há cerca de 5 ou 6 anos atrás, eu fui convidado para ir num culto na igreja onde meu pai pastoreou. E eu fui. E para rever alguns amigos de adolescência, eu fui mais cedo. Acabei lembrando da olaria e disse: vou lá. Perguntei se estava no mesmo lugar, e estava no mesmo lugar. Fui lá. O oleiro já velho, já está idoso, mas continua trabalhando. Só faz um vaso aqui, outro acolá, mas para não desaprender, como ele disse, para não enferrujar. E eu falei com ele: eu tenho uma curiosidade que eu queria que o senhor me dissesse. Disse: qual é? Quando o senhor coloca o vaso lá dentro da fornalha, como é que o senhor sabe que já ficou bom? Porque se passar do ponto, vira cinza, trinca. Se tirar antes, o barro está cru, não resiste ser utilizado. Ele disse: é fácil, vem que eu vou te mostrar. Estou com um vaso agora no forno. E chegou lá, ele pegou pela corda e levantou a tampa lá da fornalha, onde ele prepara o vaso, e puxou com um instrumento. Ele puxou o vaso e pegou um instrumento de metal. E quando ele pegou o instrumento de metal, as irmãs que organizaram a mesa vão ir. Ele pegou o instrumento de metal, e com o instrumento de metal ele bateu dentro do vaso, na borda do vaso, por dentro. E quando ele bateu, deu um pequeno eco no interior do vaso.
E ele disse: esse ainda não está bom. Mas como é que o senhor sabe? Ele disse: porque quando eu bato e o eco é curto, ou a pancada é fofa, não tem resposta interna, é porque o barro ainda está cru. Mas quando eu bato lá dentro e a pancada que eu dou responde no fundo do vaso, tem eco, já está bom. Quando eu saí da olaria, alguém pensou que eu ia quebrar esse vaso, eu garanto. Pensou ou não pensou? Confessa aí. Quando eu saí da olaria, na calçada da casa daquele senhor, eu disse: entendi, Jeová. Todo processo, toda luta, toda provação tem dia de alívio. Tem ou não tem? Tem aquele dia que Deus diz assim: dá alívio para ele. Calma, hoje é um dia tranquilo. Na verdade, esse é o dia que Deus te tirou da fornalha. E Ele vai bater na borda. Vai bater na borda para ver se tem eco, para ver se lá dentro tem louvor. Aí quando Jeová bate lá dentro, você murmura, você reclama: não aguento mais, parece que Deus não está vendo, ai que miséria essa vida. Jeová diz: está cru, volta para o forno. Então da próxima vez que Deus te tirar da fornalha e você sentir aquele dia de alívio, você começa a cantar e dizer: te louvarei. Não importam as circunstâncias. Eu não sei qual é o processo que você está passando, mas a fala é: achega-te a Deus e Ele se achegará a ti. Ainda que doa, adore, sirva, continue desenvolvendo o ministério que o Senhor colocou em tuas mãos. Aí você vai entender Jó. Como pode adorar, Jó? Você está maluco? Você viu o que aconteceu na sua vida? Você está doido, Deus te abandonou. Você deve ter feito uma miséria muito grande para estar acontecendo isso. Aí Jó diz: ainda que ele me mate, a minha esperança ainda estará nele. Eu acho que Jó é o homem que mais confundiu o diabo na Bíblia. Satanás está meio atordoado até hoje, sem entender que loucura foi aquela. Bildade chegou para Jó e fez assim: seus filhos eram os miseráveis, os pecadores, por isso que Deus matou. Aí Jó diz assim: eu sei de uma coisa que tu não sabe, Bildade. Sabe de que, Jó? Na situação que você está, o que você ainda sabe? Eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará sobre a terra.